Pois hoje, 14 de julho, dia que os franceses comemoram a queda da Bastilha, né? O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão que Luís XVI mantinha, né? Que o regime francês mantinha. Às vezes, a gente comete alguns equívocos e não consegue dimensionar bem a sequência dos fatos, né? Isso é importante porque existem certas análises políticas feitas hoje que cometem estes erros, né? Pois o Luís XVI, o rei da França, o rei absoluto da França, em 1789, diante da imensa crise financeira a que o Estado francês estava submetido, convocou uma reunião, uma Assembleia Geral. Tal de Assembleia juntando os 13 estados, né, como a sociedade era dividida, né? A nobreza, o clero e o povo. Instaurada a Assembleia, evidentemente que as disparidades entre os estados gerais eram tão grande, que num momento de discussão, onde se queria definir como seriam feitas as votações naquele ambiente, ocorre uma grande divergência entre o terceiro estado, o povo, e os outros dois, a burguesia, né, que na verdade lá era a nobreza, e o clero, a igreja. O povo queria a votação por cabeça. Os outros dois aliados diziam que não. E assim, o terceiro estado busca a construção de uma Assembleia Constituinte, ou seja, uma capaz de redefinir a estrutura da monarquia francesa. Jacobinos, girondinos entram em franca discussão. O Vale tenta mediar. Progressistas sentados à esquerda do speaker, girondinos, conservadores sentados à direita. Daí vem a expressão esquerda e direita, não é uma arbitrariedade em que pese hoje. Tu sacudir um pé de qualquer coisa, cai qualquer coisa. Mas historicamente, esquerda e direita têm esse sentido. Os progressistas sentados à esquerda do speaker, do presidente da Assembleia. Os conservadores, querendo manter a monarquia, sentados à direita. É daí que vem. Mas vejam, às vezes se diz assim, queda da Bastilha, cortaram a cabeça do rei, cortaram a cabeça de Maria Antonieta. Não. O rei, de fato, perdeu a cabeça. Mas isso em 1793, quase 4 anos depois. Ou seja, todo um processo político se desenvolveu ali. Até que a França se construiu como república, se trabalhou a Declaração dos Direitos do Homem. Assim a história opera. É um erro, por exemplo, dizer que os bolcheviques assumiram a Rússia em 17. É verdade que assumiram em 17. Mas quem primeiro retirou o czar do poder não foram os bolcheviques, foram os mencheviques. E isto em fevereiro de 17. Os bolcheviques assumem em outubro de 17. Por que eu estou dizendo isso? Porque os processos políticos, eles não são instantâneos. Hitler assume a Alemanha nazista em 1933. E a Segunda Guerra começa em 1º de setembro de 39. Neste interregno, na Alemanha nazista, aconteceram
tantas coisas, mas nós tendemos a fazer as análises exclusivamente a partir dos horrores da guerra. Não, a guerra já era o ápice desta relação. A cabeça de Luís XVI foi o ápice revolucionário, assim como o ápice naquele período de tomada de poder pelos bolcheviques foi o assassinato cruel da família do czar e da sua família, crianças, etc. O Brasil vive um momento muito complicado, que começa, a meu juízo, em 2013. Passa pela Lava Jato, pelos Dallagnóis e Mouros da vida. Culmina com a eleição de Bolsonaro e tenta-se o ápice com o golpe de Estado frustrado, tentado em 8 de janeiro. A política tem que ser examinada como processo. E estas complexidades exigem que aquele que se dispõe a fazer a análise política reconheça os fenômenos históricos da maneira como eles realmente aconteceram. Tem um cara no Brasil, não me lembro se foi o Bob Fields, o Roberto Campos, avô desse que foi presidente do Banco Central, ele diz assim, ou Pedro Malan, não sei quem é que disse isso. No Brasil, nem o passado é certo. Isto, em certa medida, ainda mais com os fenômenos de redes sociais e de imbecilização de grandes massas, é verdadeiro. As narrativas, elas tendem a desordenar o passado, de modo a que nós tenhamos problemas para compreender os movimentos que se dão no presente. Isso é uma verdade. Então, quando a gente fala na queda da Bastilha, não se fala na República Francesa. Não. Se fala no começo do processo, que na verdade não é nenhum começo. Já é o desenvolvimento de um processo onde a sociedade francesa busca novos estamentos. A República, que já vinha sendo construída nos Estados Unidos da América. Um grande francês chamado Alexis de Tocqueville escreve uma obra chamada A Democracia nos Estados Unidos da América. Ele se muda para os Estados Unidos e vai estudar isso lá. Ali por aqueles 1800 e os quebrados. E Tocqueville diz, esta é uma formulação perfeita, porque a sociedade civil americana é capaz de sustentar as suas instituições. Não esqueçam, assim disseram de Hitler. Hitler, chanceler, não há problema, dizia a social-democracia alemã. As instituições conterão o Sr. Hitler. Deu no que deu. Portanto, quando nós examinamos isso que disse Tocqueville, deve estar se revirando no túmulo, a sociedade civil americana seria capaz de sustentar as suas instituições? Com Trump nós estamos vendo que a coisa não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Com riscos gigantescos de quebra estamental, ou seja, de organização social. Assim como na França de 1789, o rei chama os Estados Gerais para discutir as condições da França monárquica. O dissenso entre o povo, o clero e a nobreza produz uma Assembleia Nacional, e essa Assembleia Nacional gera a tomada da Bastilha, para quase 4 anos depois tomarem a cabeça do rei. E a Europa passou a ter uma virada muito forte, contaminando o mundo. As repúblicas começam a pulular a partir da queda da Bastilha. Dá uma estudadinha de vez em